Olá, Petrópolis. Olá, Rede Petrópolis de televisão. Olá, amigo internauta do Facebook, do YouTube e demais redes sociais. Está começando mais um programa da série Dossiê História, um programa eminentemente cultural. Nossa programação, transmitida ao vivo pelo canal 10 da Tech Cable, Rede Petrópolis Televisão, atualmente às quartas-feiras, a partir de 21 horas. Hoje nós entramos um pouquinho atrasado, porque foi o primeiro programa e ainda nós estamos nos adaptando ao novo horário. Portanto, não mais às quintas-feiras às 18 horas, mas quarta-feira, a partir de 21 horas. A reprise permanecerá aos domingos, a partir de 9 horas da manhã. No Facebook, nosso programa, você poderá acessar a página da RPT Play e assistir a nossa programação em tempo real, baixando o aplicativo RPT Play no seu celular pelo Play Store. Para você que já está ligado em nossa programação e no nosso programa, via Facebook, dê um alô para nós e faça seus questionamentos. Será sempre um prazer tê-los conosco em permanente diálogo e não esqueça de dar um like em nossa página. Será muito bem-vindo. Nossa programação é transmitida, já transmitida, melhor dizendo, está no YouTube. Para acessá-la, basta digitar no campo de pesquisa o nome do programa Dossiê História. Clique sempre na logomarca do programa e escolha o tema em ordem cronológica de apresentação. Não esqueça também de dar um like em nossa página no YouTube. Temos lá mais de 6 anos de programação com diversos e variados temas. Lá você também encontrará informações e notícias, assuntos históricos, culturais, políticos, servindo de referencial à pesquisa acadêmica e ao entretenimento do internauta. Hoje, dia 21 de agosto de 2019, é o 233º dia do ano no calendário gregoriano e faltam 132 dias para o final do ano de 2019. O tempo não para e nós vamos em frente. Primeiro bloco do nosso programa hoje, nós vamos falar sobre o pensamento do dia, e eu vou pedir a imagem aqui nessa TV, sobre o nosso pensador do dia. Se um homem faz de si mesmo um verme, ele não deve se queixar quando pisado. Se um homem faz de si mesmo um verme, ele não deve se queixar quando é pisado. Immanuel Kant. Immanuel Kant, um grande filósofo, um filósofo prussiano do século XVIII, um dos mais expressivos e brilhantes pensadores e filósofos da era moderna. Nasceu em abril de 1724. Dedicou toda a sua vida ao estudo da filosofia e à carreira de professor universitário de lógica e matemática na Universidade de Königsberg e faleceu em 1804. Engraçado que os grandes filósofos, grandes pensadores da humanidade, principalmente nesse período áureo do pensamento do século XVIII, eram matemáticos. Engraçado isso, né? Área humana, mas a maioria era matemática. Outro dia eu estava fazendo um estudo sobre isso, é impressionante como tem cartesianistas nesta área da filosofia. Eu acho que a filosofia moderna, contemporânea, os nossos novos filósofos hoje pecam um pouco por isso, pela falta de matemática, pela falta do cartesianismo. Me parece que isso aí tem alguma relação de causa e efeito entre a filosofia, o pensamento e o cartesianismo. Uma das suas obras mais importantes de Immanuel Kant foi o best-seller Crítica da Razão Pura. Muito bem, então, no dia 21 de agosto, na história, é o nosso próximo quadro e eu vou pedir a vinheta. Em 1808,
dia 21 de agosto de 1808. Foi o que eu selecionei para o nosso programa desta noite. A Batalha do Vimeiro. Forças britânicas e portuguesas, lideradas pelo general Arthur Wellesley, derrotam a força francesa perto da aldeia de Vimeiro. Esse general Arthur Wellesley é, na realidade, o Duque de Wellington. A primeira vitória anglo-portuguesa da Guerra Peninsular. Do lado português, as forças do reino eram comandadas pelo general português Bernardim Freire de Andrade. Eu vou pedir a foto dele. A foto do general Bernardim, esse aí. Ele era o comandante, ele era o comandante das forças portuguesas. Ele acabou assassinado numa revolta, por engano. Eles acharam que ele era traidor, que ele estava do lado francês, acabaram assassinando. E aí, quem assumiu o comando, mas ele emprestou 2.592 homens no início da resistência. Ele foi o início da resistência. Depois, verificaram que ele não era um traidor e, então, o enterraram com todas as honras militares. E, após a morte dele, o destacamento português ficou sob o comando do tenente-coronel Nicolas Trant. Vou pedir também a foto de Nicolas Trant. Nicolas Trant, tenente-coronel, isso. Ele era um inglês, mas estava alistado às forças portuguesas. Ele chegou a morar em Portugal, uma das filhas dele nasceu lá. Então, esse é o tenente-coronel Nicolas Trant, que comandou a força. Essa batalha, inclusive, tem um filme feito em Hollywood com um antigo artista, que era até cantor, Pat Boone, Daniel Boone, fez um filme sobre essa história dessa guerra lá da Batalha de Vimeiros, e depois o general Wellington avançou sobre a Espanha e dominou os franceses. Só está faltando aí agora a fotografia do general Junot, que foi quem invadiu a França. Vou pedir também a foto do general Junot. Está aí, general Junot, que invadiu Portugal quando Dom João VI se refugiou aqui no Brasil, e ele foi para lá com tropas espanholas. Ele não foi com tropas francesas para lá. E foi uma frustração terrível, porque os portugueses esperavam uma grande força invasora francesa e, na realidade, os soldados que chegaram lá, espanhóis, chegaram cansados. E alguns até se revoltaram, porque a Espanha, logo depois, estava fazendo uma rebelião contra o domínio francês em suas terras. Muito bem, então vamos agora ao nosso jornalismo Dossiê História, e eu vou pedir a nossa vinheta. A vinheta. Muito bem. Rodrigo Maia aprovou a lei de abuso de autoridade, atropelando a votação e o próprio regimento da Câmara Federal. Foi um ato de antidemocracia explícita, o que demonstra a sua imaturidade para o exercício do cargo. Na verdade, Rodrigo Maia estava legislando em causa própria, porque ele também anda envolvido lá naquelas confusões da Lava Jato. E ele tinha urgência em aprovar a lei sem destaques. Normalmente, provavelmente, indubitavelmente, haverá vetos no projeto de lei e ele retornará ao Senado. E acredito que o próprio Senado vai fazer as modificações relativamente aos vetos presidenciais. Agora, Rodrigo Maia, com essa votação, veja bem, a votação é da lei do abuso de autoridade. E ele, na votação da lei do abuso de autoridade, ele praticou um abuso de direito contra os seus próprios colegas na Câmara Federal. É isso que nós vamos ver agora no vídeo. O presidente vota a lei de abuso de poder e manifesta abuso de poder. Vamos lá, vamos assistir o vídeo.
Alô, estou pedindo o vídeo do Rodrigo Maia. Em votação, aqueles que forem a favor, permaneçam como se acham. Aprovado. Votação nominal, presidente. Verificação. Aprovado o 80 texto. folhas de votação nominal, presidente. Presidente, respeita ao regimento, Chama o VAR. Respeita ao regimento. Chama o VAR, presidente. Em votação, aqueles que forem a favor, permaneçam como se nominal. acham. Aprovado. Votação nominal, presidente. Verificação. Votação nominal. Não tem 31 braços levantados. Eu tô aqui. Tem muito mais de 31. Não Muito tem. mais, presidente. Pode pegar o vídeo. Na hora que eu cantei, não tinha 31 braços levantados. Peguem o vídeo e olhem. Conferi no vídeo que tinha mais de 37, né? Tinha mais de 37 lá. Esse menino é um enganador. Na minha maneira de ver, ele é um enganador. Ele é um imaturo e quer dar tranco em deputados, né? Esqueceu que ali está não só a nata, como a malandragem também toda do Brasil em matéria de política, está toda ali na Câmara Federal, né? Ali tem matizes para todos os lados, né? Então, isso aí vai dar confusão. Mas os vetos vão proporcionar uma certa retificação no projeto, né? O projeto de todo não precisa ser descartado. Apesar de que, na minha opinião, abuso de autoridade é tudo aquilo que não está na lei. É muito simples, não precisa de uma lei para regulamentar o abuso de autoridade. Isso é um vício que nós, brasileiros, temos do positivismo. Nós exageramos no positivismo. Abuso de poder é tudo aquilo que não está prescrito na lei. Então, não precisa de uma lei para regulamentar o abuso de direito. Isso é uma coisa simples. Quer dizer, o dia que a gente parar de raciocinar com a burocracia, nós vamos ser um país mais feliz. Essa que é a realidade. Bom, agora eu quero dar aqui, antes de entrevistar e continuar o meu trabalho aqui, desde a semana passada, com o meu convidado, o Paulo César Rabelo, eu queria dar um aviso uma notícia que vem aqui do Dr. Henry Davi Graginoli, e amanhã vai ter um evento em Petrópolis, e o Dr. Rodrigo Mesomo, que é professor do Mackenzie, Rio de Janeiro, e é um doutor em Direito, PhD, professor do Mackenzie, Rio, ele tentou se candidatar a prefeito do Rio de Janeiro sem filiação partidária, em 2016. E a candidatura dele foi indeferida em inscrição pelo TRE, e gerou um recurso que acabou no Supremo Tribunal Federal, porque o TRE não aceita a inscrição de candidatura sem vínculo a partido político, né? É da nossa lei. E isso gerou um recurso ao Supremo Tribunal Federal. E está sob a relatoria do ministro Barroso. Recebido por unanimidade do plenário, foi considerado de repercussão geral, estando para ser convocada uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal para a discussão da tese. Semana passada, Rodrigo palestrou na CCJ da Câmara Federal e a convite, pois tramita uma PEC sobre o tema no Congresso Nacional. Rodrigo vem a Petrópolis amanhã, quinta-feira, dia 22, onde fará uma palestra às 19 horas para estudantes de Direito no Salão Nobre da UCP, prédio Sion. E, naturalmente, extensiva a todos aqueles que se interessem pela discussão da matéria e pelo conhecimento da própria matéria, que é realmente muito interessante. Eu estarei lá amanhã, não vou perder, porque é um assunto que realmente me interessa muito. Então, portanto, amanhã a palestra do Dr. Rodrigo Mesomo, sob os auspícios do Dr. Henry Davi Graginoli, que está trazendo o Dr. Rodrigo Mesomo, que foi seu colega lá o professor Graginoli também lecionou lá na Universidade Mackenzie, no Rio de Janeiro. Então, está aí, está feito o registro e muito boas-vindas ao doutor Rodrigo Mesomo, e espero que realmente a pretensão dele no Supremo Tribunal Federal passe. Muito bem, vamos seguir então aqui no nosso programa, nossa matéria de fundo. Continuaremos a entrevista com o amigo Paulo César Rabelo sobre a história da indústria, né? A história de como a indústria têxtil se estabeleceu no Brasil e com foco
na Companhia Petropolitana, aquela aqui de Cascatinha, onde nós estamos aqui. O nome é Companhia Petropolitana, mas todo mundo popularmente conhece como Companhia Petropolitana de Cascatinha, né? Então, eu vou passar a palavra, sem maiores delongas, ao Paulo César Rabelo, para que ele, então, inicie a continuidade da sua palestra, que ele já estava fazendo para nós aqui na semana passada. Boa noite, Paulo César, com a palavra. Primeiro que tudo, mais uma vez, pedir desculpas, porque o nosso historiador, Pedro Paulo Aiello Mesquita, está ministrando aula e ele não pôde outra vez atender o meu convite para estar presente aqui, para que ele fosse a figura principal do seu programa, e eu um mero coadjuvante. Na semana passada, nós situamos cronologicamente os eventos que fizeram o Cascatinha ter uma projeção. E eu hoje, só para chatear, vou estabelecer uma polêmica com nada mais, nada menos que Albert Einstein. Einstein dizia que Deus não joga cartas com o universo. Eu diria, olha, a história de Cascatinha, a história da Companhia Petropolitana, é como se Deus estivesse num momento de lazer, jogando buraco, e só completou a sua obra quando tinha nas mãos uma canastra real. Então, veja, em 1725, Bernardo Soares de Proença abriu o caminho novo para Minas Gerais. Em 1822, Dom Pedro II adquire a fazenda do Corgo Seco. Em 1843, o seu filho, Dom Pedro II, manda erigir um palácio e contrata o engenheiro Júlio Frederico Keller para trazer artesãos alemães para levantar o palácio e a Vila Imperial. Em 1845, chegam esses primeiros colonos. Em 54, Irineu Evangelista de Souza cria a primeira estrada de ferro, unindo o Porto da Estrela até a Vila Inhomirim. Em 1856, por meio de cremalheiras, de Vila Inhomirim, a estrada de ferro sobe a serra. Em 1856, com a presença de Sua Majestade Imperial Dom Pedro II, tem início a construção da estrada União Indústria, a primeira estrada macadamizada da América Latina. Estava pronta, praticamente, a estrutura para que algum empreendedor tirasse Cascatinha do seu posto de simples passagem do viajor Minas-Rio, Rio-Minas. E essa pessoa foi um jornalista cubano, Bernardo Caimari, que pretendia fazer em Petrópolis uma colônia agrícola. E ele foi demovido pelo seu colega, engenheiro Eduardo Bonjean, que simplesmente disse para ele, olha, as terras não são propícias. Seria muito bom que você, se tem dinheiro sobrando, constrói uma indústria têxtil. E ele aceitou a sugestão do Bonjean e simplesmente contratou André Rebouças para projetar a fábrica de tecidos de Cascatinha, Companhia Petropolitana de Fiação e Tecidos. Está pronta a estrutura para que Cascatinha se instale. Faltam apenas pequenos detalhes. Falta o maquinário, tem que vir da Europa. Falta quem vai tocar o maquinário, tem que vir da Europa. Falta quem vai ser o mestre desses empregados
tem que vir da Europa. Tudo isso foi providenciado e em 1873, a fábrica de Cascatinha, no dia 17 de setembro, tem autorização para funcionar. E ela começa a funcionar em 1875, depois da chegada do maquinário vindo da Europa, depois de iniciada a Vila Operária e depois da chegada dos tecelões, majoritariamente dos tecelões da Itália. Então já está pronta a estrutura e a Companhia Petropolitana começa a trabalhar, começa a operar. Eu selecionei algumas coisinhas aqui, algumas peculiaridades da Companhia Petropolitana, para que possa o telespectador sentir, primeiro que tudo, o planejamento que fez o Bernardo Caimari. Segundo, as vestimentas de pioneirismo que ele colocou sobre si na hora de fazer o seu empreendimento. A Companhia Petropolitana se caracteriza, se diferencia demais, porque, primeiro, ela leva o nome dos naturais de Petrópolis, do município. Ela não tem fábrica na razão social. Ela foi edificada sem a aparência de uma fábrica. Lembra mais um castelo medieval. E esse castelo medieval remete, historicamente, a um burgo ou a um ambiente feudal. Eu diria, o burgo é o primeiro distrito onde se instalaram os colonos alemães. O ambiente feudal é aquele de Cascatinha, com o castelo da fábrica predominando. A Companhia Petropolitana construiu uma vila operária para abrigar os seus funcionários que viriam da Europa. Ela construiu uma creche para os filhos dos operários. Proporcionou a existência no meio operário de sociedades de mútuo socorro. Duas delas, Società Operaria Italiana, Mútuo Soccorso de Cascatinha, em 1902. Essa primeira sociedade foi a que fundou a escola para mais de 100 alunos, em 1902. A segunda sociedade foi a Società Italiana de Beneficência Príncipe de Piemonte de Cascatinha, fundada em 1905. Outras peculiaridades da Companhia de Cascatinha. Ela tinha uma banda de música. Ela fornecia guarnição de cama e mesa para os operários. Ela fornecia assistência médica por módicos 3.000 réis, descontados dos salários. Os operários criaram o próprio sindicato, Sindicato da Indústria Têxtil de Cascatinha. E no primeiro distrito tinha o outro sindicato, o Sindicato das Indústrias Têxtil de Petrópolis, que pegava a Companhia Petropolitana, a Companhia São Pedro de Alcântara, a Dona Isabel, Santa Helena e por aí vai. A de Cascatinha era exclusiva. O Sindicato de Cascatinha. A Companhia Petropolitana é dona da maior área para a construção do seu
espaço físico para ela, para os seus operários, em suma, para a sua infraestrutura. Ela só tem parâmetro com a Companhia América Fabril, em Pau Grande, que também fez um gueto, onde se instalou com a população de Vila Inhomirim e cercada por uma porteira. Depois, a Companhia Cometa, do meio da serra, que também tinha uma área grande e que tinha, digamos assim, o operariado, as casas dos operários, como se fossem as trincheiras de um forte. Para chegar na fábrica, tem que passar pelos operários. E, por último, a Santa Helena, lá no Mourém, que já tinha uma outra concepção e tinha um vastíssimo terreno, mas aquele vastíssimo terreno já era destinado à criação de uma vila ou de um bairro, chamado bairro Helvécia, para construções de milionários, que ficava ao lado do campo do Cruzeiro do Sul. A Companhia Petropolitana é taxada por muita gente quase como uma tirania. E eu dei alguns exemplos de quão democrática era a direção da Companhia Petropolitana. E mais um exemplo. Ela não sufocou a criação, em 1927, por um seu tarefista, João Dias Carneiro, do Jornal de Cascatinha, que foi criado para dar voz ao operariado de Cascatinha. Muito bem. Feita essa breve introdução, eu acho que podemos passar algumas fotos históricas de Cascatinha. Primeiro que tudo, onde se situa Cascatinha? É a foto número 1. É a foto número 1. Então vamos lá, nosso manager. Olha lá, foto número 1. Pode passar para essa TV aqui também, por favor? Fica mais fácil para nós. Veja, aí já temos a visão da fábrica instalada. Temos ainda as fases preliminares, que são as fases que vamos ver nas fotografias seguintes. Fotografia 2, por gentileza. Construção da Vila Operária. Observe a diferença dos sobrados para as casas, para os quartos. Os sobrados no centro e os quartos à esquerda da foto. Os sobrados que você fala, a parte da frente, ali tem o rio. Ao centro da foto. O centro da foto são os sobrados. Os sobrados. E atrás? E aqui na parte inferior. Ao fundo, a chaminé da Companhia Petropolitana. Tá, eu digo aqui à esquerda, esquerda, atrás dos sobrados. Os quartos para os operários solteiros. Eram casas de um cômodo apenas. Podemos passar para outra foto. Foto número 3. Olha só a obra do nosso engenheiro André Rebouças. Quem diz, olhando isto, que isso aí foi uma fábrica? Tem toda a semelhança de um castelo medieval.
Podemos passar para a foto seguinte. Essa aí é a represa, porque a fábrica, para ser instalada, naquela época, precisava da energia hidráulica, coletada através de represas. E essa represa é uma das que forneciam energia hidráulica para a fábrica. Outra foto, por gentileza. Agora começa a parte triste, em que a gente verifica o quadro de operários da Companhia Petropolitana. Olha essa quantidade de crianças que estavam ali trabalhando na fábrica, na fiação, na sala do pano, na tecelagem. Todas filhas e filhos dos imigrantes italianos que estavam ali antes ou depois do horário de funcionamento das suas aulas, aprendendo uma convivência social e também um pioneirismo da Companhia Petropolitana. Vamos chamar isso aí do que quiser. Mas, eu diria, é o tetravô do Senai. Foi ali que as crianças tinham uma noção do ensino profissionalizante, porque era como se fosse um determinismo. Essas crianças estavam fadadas a trabalhar na Companhia Petropolitana. Então, é bom que, desde o princípio, elas estivessem familiarizadas com aquilo que ocorria no meio, no ambiente fabril. Nova foto, por gentileza. Bom, agora já tem o auge da Companhia Petropolitana. Em 1943, a visita do presidente Getúlio Vargas. E eu tenho uma moedinha para lançar no alto. O presidente veio aqui para sentir a popularidade dele diante da colônia italiana, já que um ano antes, por ato dele, o Brasil entrou no conflito da Segunda Grande Guerra Mundial e mandou um contingente numeroso de brasileiros, muitos deles descendentes de italianos, de volta à terra natal para combater os seus patrícios. E a coroa da moeda seria... Não, parece que o presidente Vargas veio fazer um trabalho de pesquisa de campo, porque dessa visita no dia 20 de março, ele, em 1º de maio, ele lançou a consolidação das leis do trabalho. Então ele sentiu, em loco, ao vivo, como era o ambiente que cercava a classe operária. Então, ou veio, desculpe a intimidade, o baixinho, para testar o seu prestígio junto à colônia italiana, ou ele veio para fazer um trabalho de busca antes de lançar a consolidação das leis do trabalho. Fica no ar a pergunta. Se inspirou no Mussolini, né? Na Carta del Lavoro, né? Carta del Lavoro. Essa pergunta, essa resposta, eu não posso dar porque eu não tenho. Eu não sei. Eu tinha 7 aninhos nessa época, não fui convidado para a visita, não tive a oportunidade de perguntar ao presidente Getúlio Vargas, então, não sei.
Tem uma corrente que diz que não, né? Mas é uma corrente minoritária. Mas se você pegar a Carta de Laboro do Mussolini e as nossas leis trabalhistas, embora nós já tivéssemos alguma coisa anteriormente, já pré-estabelecida, você vai observar que todo aquele processo de sindicalismo, tudo aquilo foi inspirado na Carta do Laboro, do Mussolini, a Carta do Trabalho dele, italiana, que era uma inovação na época. Né? Eu estou tratando o presidente como presidente. Em verdade, estávamos em pleno Estado Novo, desde 1937. Para os povos ditos civilizados, Getúlio Vargas era o ditador do Brasil. E era. E uma ditadura que só foi cessada, interrompida, 45. em 1945, depois que o Brasil voltou vitorioso das forças aliadas da Segunda Grande Guerra. E teve uma eleição direta para presidente, depois de 15 anos, e o comandante das forças brasileiras na Itália, o general Eurico Gaspar Dutra, foi eleito... Não, Mascarenhas de Moraes. Presidente da República. Mascarenhas de Moraes, né? O Dutra era... O Dutra estava lá também, né? O Dutra era o Dutra e o Mascarenhas de Moraes, né? Eram os dois, né? Dutra, Mascarenhas de Moraes, Castelo Branco. Castelo Branco estava lá também. Todos esses estavam parte lá, faziam parte lá da cúpula do alto comando das Forças Armadas, da FEB, das Forças Armadas, e eles serviam junto, o Brasil servia junto com o exército americano. Tem um livro do Vernon Walters, coronel Vernon Walters, chamado Missões Secretas ou Missões Silenciosas, não lembro bem, em que ele descreve bem o que foi o papel dele como intérprete dos generais americanos para os generais brasileiros, porque ele era multilingüe, poliglota. E falava muito bem português. Então, o Vernon Walters, ele atuando ali, ele conta algumas passagens pitorescas sobre a presença dos brasileiros na guerra. desde a cúpula até os soldados. Eu gostaria ainda, com a sua permissão, Claro. de colocar uma parte. Olha só o alojamento inicial dos funcionários da Companhia Petropolitana. Alojamento provisório, em muito assemelhado ao alojamento inicial dos colonos alemães lá no 1º distrito. Mas eu gostaria de colocar assim, mais fotos dos operários italianos. E observe na parte de baixo as crianças descalças. Essa foto deve ser o quê? 1890, por aí? Ou mais antiga? Essa aí é a turma da Massaroqueira. Essas fotos são mais antigas do que 1890? Ou é de 90 para cá, ou já é no século XX? Não, já é do século XX. Está lá a data, se não me falha a memória, não me falsei a vista, 1910, Massaroqueira. Então, expusemos Massaroqueira, tecelagem, a fiação. Eu não sei se já passamos da tinturaria. Já passamos. A construção da igreja. Uma reivindicação do... Que dizem que é muito bonita, né? Eu não conheço por dentro. Igreja de Cascatinha, consagrada a Santana e São Joaquim. Muito e que bonita. merece ser visitada pelo teto.
guardadas as devidas proporções, lembra a Capela Sistina. São quadros maravilhosos que tem ali. Mas eu gostaria de falar um pouquinho, en passant, sobre a história do Cascatinha e sua vocação para as grandes efemérides. O Cascatinha foi fundado em 1912. E em 1918, ele já fez parte da fundação da Associação Petropolitana de Esportes, junto com o Itamaraty Eletro, o atual Palmeiras, o Serrano e o Internacional, que existem até hoje. Em 1922, o Cascatinha vence o Torneio da Caridade. E esse torneio de 1922 é significativo porque foi o centenário da independência do Brasil. E o Cascatinha parece que tem gosto para essas datas redondas, para essas datas históricas. Se não, vamos ver. Em 1931, apenas pelo ineditismo, pelo pioneirismo, é realizado no campo do Cascatinha o primeiro jogo noturno de Petrópolis. O Vasco da Gama, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e o Exército Brasileiro cederam os refletores. O Banco Construtor forneceu a energia elétrica e, em 1931, o Cascatinha inova com os primeiros jogos noturnos de Petrópolis. Em 1937, o Cascatinha está comemorando o seu jubileu de prata. E ele fatura o torneio início de futebol e o campeonato da cidade. Em 1943, no centenário de Petrópolis e nas bodas de prata da Liga Petropolitana de Desportos, o Cascatinha é o campeão da cidade. É o título mais importante que tem no Cascatinha. Em 1943, tem a visita do presidente Vargas, que já vimos. Em 1945, os heróis de Cascatinha foram 15 cascatinhenses para integrar a FEB. Voltaram 14. Inclusive, o cabo Osmar Miguel Rodigoli, que era cabo do Exército e capitão do time do Cascatinha. Não veio Ívio Domênico Naliato, o soldado Ívio Domênico Naliato, que é nome de rua em Cascatinha. Em 1957, Petrópolis comemora 100 anos da elevação à categoria de cidade. Cascatinha inaugura a sua sede nova, a sede que está lá até hoje. Em 68, no cinquentenário da Liga Petropolitana, quem é o campeão? Esporte Clube Cascatinha. Em 1972, no Sesc Centenário da Independência, e nos 60 anos de Cascatinha, o Cascatinha é campeão da cidade, com um gostinho, com um tempero especial em cima do seu título. Foi em cima do seu arquirrival, o Palmeiras, em melhor de 3. Perdeu a primeira por 2-1, venceu as duas subsequentes por 1-0 e 1-0. E então, essa é uma breve história de Cascatinha e do Cascatinha. Eu reservei para o final uma foto do Lésio, que é o atleta símbolo do Cascatinha,
com o Mané Garrincha, que é o símbolo do distrito de Pau Grande. Olha os dois aí, na véspera do Natal de 1974. Isso aí tem uma coincidência. Os dois eram operários das suas fábricas respectivas. O Lésio, operário da Companhia Petropolitana, e o Garrincha foi operário da América Fabril. E estavam ali reunidos. Ali está o Jubileu de Ouro, em que o Lésio recebe a sua medalha das mãos de Herculano Burger e de Pedro Manzani, descendentes de italianos. O Lésio é o atleta símbolo do Cascatinha e pai do presidente mais longevo que teve na história do Cascatinha, Cleimar de Barros. Ficou ali quase com o mesmo tempo que Getúlio Vargas, desde o Estado Novo. Muito bem. Eu deixei a foto do Garrincha com a do Lésio, porque alguém pode perguntar assim, mas, escuta, o que é que tem a ver o Cascatinha com Pau Grande? Muita similitude. Cascatinha foi criada em torno de uma fábrica, a Companhia Petropolitana. Pau Grande também, em torno da América Fabril. A Vila da América Fabril. Segundo, o Esporte Clube Pau Grande participa do primeiro campeonato feito pela Liga, até então, Associação Petropolitana de Esportes, em 1818, junto com o Cascatinha, junto com o Itamaraty, junto com o Serrano, junto com o Internacional. Então, a história de Pau Grande está, eu não diria umbilicalmente ligada a Petrópolis, mas está ligada por ferrovia mais a Petrópolis do que ao 6º distrito de Inhomirim, a que Pau Grande pertence. Era só subir no trem, está em Petrópolis. A padroeira de Pau Grande é Santana, a mesma padroeira de Cascatinha, junto com São Joaquim. E a paróquia de Pau Grande, essa capela faz parte da paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Raiz da Serra, decanato 3 da Diocese de Petrópolis, e não de Magé. Eu queria completar sobre aquele sentimento de humildade do pessoal de Cascatinha perante o pessoal do primeiro distrito. Houve uma segregação, uma discriminação social entre o primeiro distrito e o segundo? Houve. É inegável. O primeiro distrito, com suas mansões de nobreza, e o pessoal de Cascatinha, com a sua vila operária. O primeiro distrito de Petrópolis, com os quarteirões, em que os colonos alemães receberam prazos de terra para construir sua própria residência. E Cascatinha recebia as residências prontas, mas não como proprietário, como inquilino, e com a condicionante de ser funcionário da fábrica. Isso criava o pessoal de Cascatinha, eu não diria um complexo de inferioridade, mas uma noção de que algo diferenciado existia
entre o primeiro e o segundo distrito. Nada de falar em cidadão de segunda categoria, mas entre primeiro distrito e segundo distrito, o pessoal de lá, do primeiro distrito, se referia ao pessoal do segundo distrito quase que pejorativamente. É o pessoal do segundo distrito, como se fosse gente de segunda categoria, e não era. Uma parte desse, digamos assim, complexo falso de superioridade do primeiro distrito está na existência também dos grandes educandários que absorviam a população depois do ciclo primário. Colégio Notre-Dame de Sion, para as moças da aristocracia carioca, da aristocracia petropolitana, dos baronatos, dos marquesatos. O Colégio Santa Isabel, até hoje existente. Colégio Santa Catarina. O Sion é onde hoje é o campo Benjamin Constant, da Universidade Católica de Petrópolis. Ainda existiam 3 grandes educandários mistos. O Colégio Pinto Ferreira, o Colégio Plínio Leite e o Colégio Werneck. Tudo isso instalado no primeiro distrito. Bom, eu gostaria de fazer 2 minutos. um agradecimento. Primeiro, a José Orlando De Poli, filho e neto de imigrantes italianos da primeira leva, que foi o reporteresso de Cascatinha. Ele faleceu em 7 de outubro de 2011, aos 98 anos. O nosso sempre ausente Pedro Paulo Aiello Mesquita, professor, pesquisador admirável, com ascendência italiana, como demonstra o Aiello. Me permita aqui agora, pode passar a câmera para mim, por favor? Dá um close aqui. Esse é o livro dele. Pedro Paulo Aiello Mesquita, professor Pedro Paulo. Também, pessoalmente, quero lhe agradecer pela contribuição através do nosso amigo aqui, que veio representá-lo aqui e interpretar grande parte do seu livro, Paulo César. E está aqui o livro dele. Quem se interessar, um livro extremamente interessante. Hoje estava dando uma lida nele. E o Pedro Paulo Aiello é um jovem, né? Está aqui a foto dele. Se puder dar um close aí, eu gostaria. É um jovem professor, né? E uma pessoa extremamente qualificada, é doutor em História, dá aula também na Universidade lá de Juiz de Fora. Muito obrigado pela colaboração. E a última referência, o agradecimento. E ele fica me devendo uma presença aqui. Agradecimento ao Museu de Cascatinha, cuja curadora é Vilma Borsato, que foi ex-vereadora de Petrópolis. Olha, eu conheço o Museu do Colono, Museu Casa do Colono, e conheço o Museu de Cascatinha. O Museu de Cascatinha tem um acervo infinitamente superior ao Museu da Casa do Colono. Então, fazer uma visita lá, então, hein? Só que é fotográfico. O Didaí é que cuida lá da... É ali onde ficava... O Didaí cuida lá da Casa do Colono, né? A estação, o Museu de Cascatinha, onde ficava a estação. Ele é o responsável lá da direção, ele é o diretor. E o Museu do Colono, além do 1014, onde mora minha filha, da rua Cristóvão Colombo. O Didaí, né? Que você conhece, que é teu amigo, e cuida de lá. Ele é o... Como é que se diz? O responsável pelo museu, é o curador. Em termos de interesse para o turista, o Museu de Cascatinha infinitamente maior. Vou ter que te interromper, porque o nosso tempo acabou.
Eu só queria deixar uma observação aqui. Em 1889, eu acho que você não tocou nesse assunto, foi fundada a terceira fábrica teste Dona Isabel, situada às margens do Santa Isabel, lá do Alta Serra, né? Na Santa Isabel, que foi uma fábrica de capital petropolitano de alemães, de descendentes de alemães, né? Esse foi um detalhe que você não... Eu acho que você não tocou, não, ou então se tocou, não prestei atenção. Mas nós não vamos poder conversar sobre isso, porque terminou. A Dona Isabel sofreu um baque por causa do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem. Eu sei, mas isso é uma história posterior. Isso aqui foi em 1889, né? 1889 que ela foi fundada. Meu amigo, eu vou ter que encerrar porque já zerou o nosso tempo lá, tá? Fica para uma próxima oportunidade para a gente conversar sobre isso. Meus amigos, muito obrigado pela atenção dispensada. Estaremos aqui na próxima semana, na próxima quarta-feira, a partir de 21 horas. Até lá, uma grande semana para todos vocês. E não esqueça, o nosso programa tem reprise domingo, às 9 horas da manhã. Uma boa noite a todos.